todos me ouvindo bem? Joia! O meu nome é Cláudia Maria Coimbra. Eu estou aqui como diretora do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, pela Delegacia de Campinas. Eu tenho a formação em Engenharia Elétrica, com pós-graduação em Engenharia Econômica e mestrado em Planejamento Energético. E hoje eu tenho uma felicidade muito grande estar podendo receber aqui a Mirtes Marcelli. A Mirtes, ela é arquiteta urbanista. Ela também tem um mestrado em planejamento energético, é doutoranda em engenharia mecânica e é sócia-diretora da consultoria Equalize. Oi, Cláudia. Mirtes, querida, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Muito obrigada por você ter aceito esse convite para estar conosco aqui nessa noite. Imagina, eu que agradeço, Cláudia. Olá a todos. É um imenso prazer de estar aqui hoje com vocês. Agradeço o convite e, desde já, parabenizo o CESP, né, por essa iniciativa. Legal. Bom, o tema de hoje ele está fixado aqui na nossa live, né? E ele se chama Eficiência Energética e Certificações Verdes para Edifícios. Bom, né, eu pensei em várias pessoas. Bom, conversando depois com a Mirtes, nós resolvemos trazer esse tema para vocês, né? E o que nos motivou de trazer esse tema para vocês, né? O que nos motivou é que a eficiência energética é uma ferramenta muito importante de gestão da energia nos diversos segmentos de uso final da energia, né? Muito embora seja um assunto, seja um tema, né, que não é novo, ele já vem de quase 5 décadas, teve seu início lá em 1973, com a primeira crise de petróleo, né, e foi tomar vulto, né, depois com a segunda crise de petróleo, final de 79, né, principalmente quando surgiu o Programa Brasileiro de Conservação de Energia, o PROCEL. Aí sim que foram tomadas medidas e iniciativas nos diversos segmentos de uso final da energia, né? Mas o que se observa ainda hoje? A gente observa o seguinte: de um lado, nós temos um grande potencial ainda de energia que está sendo utilizada de uma forma não correta, né? De uma forma não racional. E, do outro lado, o que nós vemos? Nós vemos ainda medidas muito tímidas e isoladas, diante de um potencial enorme de... conversou sobre isso, eu e a Mirtes, né, Mirtes? E a gente realmente decidiu trazer eficiência energética, porque o objetivo do Murilo Pinheiro é levar a informação, né, da classe, da área, e principalmente quando se trata de várias engenharias ao mesmo tempo, né? Aí nós conversamos, eu e Mirtes. Bom, legal, então nós vamos levar a eficiência energética. Mas em que segmento, né? Como é que a gente vai tratar ela? Aí Mirtes falou, vamos levar para edifícios? Vamos levar para edifícios. Por que que a gente resolveu levar para edifícios, né, Mirtes? Porque o balanço energético nacional, ele mostra para a gente o seguinte, que depois de indústria, que tem o maior consumo de energia do Brasil, né, nós temos, se juntar residências, né, quando se fala de setor residencial, a gente vamos misturar aí prédios públicos também. Então, todos os prédios de residências, prédios públicos, prédios, edifícios, né, estão concentrados
no segundo maior consumo, né? Então, nós vimos o seguinte, vamos levar esse tema, porque é muito importante, né? E agora, eu vou lançar as primeiras perguntas para a Mirtes, eu vou fazendo perguntas para ela, né? E, à medida que vocês tiverem também suas perguntas para serem... Mirtes. Tudo bem. Então, vamos lá, né? A primeira pergunta, Mirtes, que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: dentro da sua experiência profissional, você pode falar um pouquinho da eficiência energética de uma forma mais geral, né? E como ela pode ser verificada em edifícios? Tá. Assim, falando de uma forma geral, em termos de eficiência energética, eu gosto de dizer que eficiência energética é tudo aquilo que a gente consegue fazer mais consumindo menos energia, né? Então, se você consegue uma iluminação um nível superior, com mínimo de energia, isso é eficiência energética. Quando se consegue uma climatização, mais energia por causa disso, a gente está fazendo eficiência energética. Agora, quando você fala assim, eficiência energética para edifícios, né? Aí a gente tem que ampliar um pouquinho mais e avaliar não somente esses sistemas, né, que eu falei, iluminação, climatização, parte de aquecimento de água também, mas a gente tem que ampliar um pouco e ir além, vendo também os aspectos construtivos e o projeto arquitetônico do prédio, né? Porque, no caso, assim, tem que avaliar esse prédio, ele é adequado ou não ali aquele clima onde ele está situado? Esse prédio possui uma boa implantação, uma boa orientação solar, né? Quais materiais esse prédio foi construído na sua envoltória do edifício, né? Que seriam as fachadas e a cobertura ali, o telhado. Quais materiais foram utilizados, né, escolhidos para aquele determinado edifício? Porque isso tudo vai dizer se ele é eficiente ou não, né? Agora você me perguntou também como que se faz para verificar, né, se esse prédio é eficiente ou não. No caso, felizmente, né, hoje, assim, nem hoje, mas já de 10 anos para cá, nós temos as certificadoras que certificam se os edifícios são eficientes ou não, né? E é uma ferramenta, a certificação, que veio para auxiliar numa decisão de compra de um consumidor. Se você vai comprar, ou estão comprovando que ele é eficiente, vai ser mais uma informação ali para a sua decisão de compra. E desde já eu já posso falar da etiqueta PBE Edifica, né? PBE porque vem do Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro, que é uma etiqueta semelhante à que temos para equipamentos elétricos, para equipamentos em geral comercializados e fabricados no Brasil, né? Já existe essa etiqueta, ela é obrigatória para esses equipamentos e de uma forma voluntária também a etiqueta é possível verificar se aquele prédio é eficiente ou não. Legal, né? Mirtes, o que você acabou de dizer também se aplica para o selo Procel? Ah, sim, também. De fato, nós temos assim a etiqueta PBE, né? E o selo Procel. Eu diria até que o selo Procel às vezes é mais conhecido do que a etiqueta, né? Então, tanto para equipamentos como para prédios,
né, nós temos a etiqueta e o selo. Só que, assim, tem uma diferença, porque a etiqueta ela mostra uma eficiência que vai do nível A, que seria assim, o mais eficiente, ao nível E, menos eficiente. Já o selo Procel, ele é concedido ao nível A, equipamentos e prédios, né? Eu gosto até de usar uma expressão que eu aprendi com um colega meu, que diz assim, que o selo Procel é como se fosse o Oscar das etiquetas nível A. Então, assim também, temos que ver que, por exemplo, a cada ano, né, que vai sendo concedida a etiqueta e o selo, a cada ano vai ficando mais restrita, assim, em termos de eficiência, vai ficando cada vez mais rigoroso. Então, se a pessoa comprou uma geladeira nível A há 5 anos atrás, né, certamente, em função das várias inovações tecnológicas, essa geladeira não é mais nível A, caso o fabricante não tenha colocado algumas inovações, né? Então, essa é a diferença básica entre a etiqueta e o selo. E o selo Procel sempre nos dando os melhores, né, Mirtes? sim, e fazendo essa ativação do mercado para que os equipamentos e prédios fiquem cada vez mais eficientes. Tem muitas pessoas chegando, acho que o som está bom para todos, né? Vocês estão ouvindo a gente bem, todos estão ouvindo e vendo nós bem. Até colocaram aqui o site do PB Edifica, legal. Que aí legal. Muito legal, porque é um programa, foi o pioneiro, né? E até hoje é a nossa referência. Mirtes, tem perguntas que já surgiram, mas eu quero fazer uma ainda na frente. Pode ser? Claro. Você pode me dizer, né, se é qualquer tipo de edifício que poderia receber a etiqueta do PB Edifica, e se esse processo ele é oneroso? Sim, todos os tipos de prédios podem receber, desde que não seja um uso industrial, né? Então, um edifício residencial, né, que seria uma casa, um apartamento, pode receber. Inclusive, assim, as áreas comuns, as áreas de lazer de um condomínio também podem ser etiquetadas. Escritórios, escolas, hospitais, hotéis, né? E edifícios públicos também podem receber. Até também edifícios mistos, né? Tem muito, a gente encontra uma torre de residências, por exemplo, embaixo lojas, também podem receber a etiqueta PB Edifica e concorrer ao selo Procel anualmente. Agora, quando eu falo em uso industrial, assim, um galpão, por exemplo, de uma determinada indústria, né, que tem ali a sua linha de produção. Esse galpão não tem como ser etiquetado pelo PB Edifica. Tem outras certificações que não o PB Edifica. Mas se essa indústria, por exemplo, tiver um prédio anexo, assim, de escritórios, aí sim, esse prédio de escritório com PB Edifica. Você me perguntou do valor, né? Assim, se é oneroso. Não, né? valor. O processo é oneroso. Se você não puder falar de valor, não tem problema. Não, é porque até é difícil, assim, né? Falar, porque depende muito, assim, qual é a área que a gente está falando, né? Qual a metragem a gente está falando desse prédio, quais sistemas existem nesse prédio, quais seriam avaliados. Então, isso tudo tem que levar em consideração. Agora, também tem o seguinte, se, em comparação a outras certificações, uma coisa eu posso dizer que o PB Edifica é uma das mais baratas do mercado, tá? Porque o PB Edifica abrange ali
mais a parte de energia e a parte do uso e operação do edifício. Já outras certificações, elas são mais abrangentes, né? Elas pegam desde ali a parte de obra, tem outros aspectos também que vêm além de energia, e acaba que, por conta dessa abrangência maior, elas ficam um pouco mais caras, né? Agora, dentro do PBE de FICO, o que eu posso falar também é assim, se o empresário, se o proprietário do edifício ali vai querer contratar uma consultoria prévia ou pegar ali o projeto dele, uma construtora, e mandar direto para uma certificadora. Só que, assim, como não é obrigatório para prédios, então pode ser que ele vá lá, pague a taxa e acabe retornando ali, conseguindo uma etiqueta do nível que ele não goste muito, um nível E, por exemplo, um nível C, que geralmente a pessoa quer um nível melhor, né? E aí, no caso, poderia contratar uma consultoria antes de, né, enviar o projeto lá para a certificadora, aí é um valor a mais, mas, em compensação, essa consultoria, essa assessoria, vai dizer ali para ele uma avaliação prévia de qual seria o nível do prédio dele, em termos de eficiência, e se não for um nível que o empresário queira, se não for um nível... Nem sempre são intervenções caras, às vezes é mudar a cor de uma fachada, né, e que vai fazer a diferença aí entre um nível C e um nível A, por exemplo. Aí é um valor a mais que é pago, mas eu diria que ainda assim fica dentro ali de um valor menor do que os outras certificações mais abrangentes. E é mais recomendável, né, Mirta? Deixa de acontecer que ele vai e volta, né? Quer dizer, não é verdade? E acaba atendendo a expectativa também do cliente. Isso tem que ser visto também. Mirta, estou com a primeira... Porque só um detalhe, Cláudia, porque foi bom você falar nisso, porque assim, o empresário vai lá, paga pela etiqueta e recebe uma etiqueta C. Aí ele não gostou, provavelmente, depois que ele fizer as intervenções ali para melhorar o prédio dele, tornar o prédio dele mais eficiente, quando ele for entrar de novo, ele vai ter que pagar de novo a taxa, entendeu? Pois é, né? Então, eu vou passar a primeira pergunta para você, até porque é a chamada do nosso tema, tudo bem? Então, vamos lá. A Monique, ela pergunta o seguinte, ela também trabalha nessa área, tá, Mirtes? Quais são os selos verdes principais voltados para edifícios eficientes? Você pode responder? Claro. Assim, em termos de eficiência energética para edifícios, aqui no Brasil nós temos, né, a PBE de FICA, que eu já falei, que é uma certificação legitimamente nacional, né? Eu diria que está até além da... Eu falo que é mais do que uma certificação, porque faz parte da certificação nova, que é concedida pelo GBC Brasil, que é o Green Building Council Brasil, que inclusive a sede é em São Paulo, né? Agora, existem várias outras certificações que, além de ver a parte de energia, vê também diversos outros aspectos, né? Como, por exemplo, o uso da água, né? Vê também, por exemplo, uma coisa interessante, a implantação do edifício no terreno, se esse terreno é próximo a serviços de transporte, a ciclovias que promovam que o ocupante daquele prédio tenha uma alternativa de não usar o carro, né, que possa usar a ciclovia ou um metrô. Também isso o PBE de FICA não vê, mas outras certificações veem, né? Uma coisa também que eu posso chamar a atenção,
a parte de gestão de resíduos, que está crescendo bastante, né? Porque às vezes alguma coisa assim, um condomínio, né? Só que às vezes não tem ali um espaço para armazenar, para fazer a separação dos resíduos. E um prédio que exista está um pouquinho falhando, né? Só um momento que falhou, né? Tá... Eu estou te ouvindo. Ah, tá. Está me ouvindo? Tudo bem. Então, tá bom. Assim, se tiver esse espaço, aí já ganha pontos para ganhar uma boa certificação, entendeu? Se tiver esse espaço assim para coleta seletiva. Tem a parte também que eu gosto muito, a parte de materiais sustentáveis, né? Se os materiais utilizados têm baixa emissão de carbono, têm baixa energia embutida, isso tudo ajuda ali para uma boa certificação. Se a madeira é certificada, tem prédios com biofilia que está muito em voga hoje por conta de que ajuda ali, né, um espaço de convivência com plantas, com vegetação, ajuda no bem-estar dos ocupantes daquele prédio. Isso tudo é avaliado. Tem mais de 30 certificações, dentre as quais eu posso destacar, né, o LEED, que é bem conhecido, é um selo americano que já existe desde a década de 90 e que veio aqui para o Brasil em 2007 com um empreendimento certificado, e hoje tem mais de 500 empreendimentos, né? Inclusive é mais da metade aí em São Paulo, e com forte crescimento no Sul, de uns 2 anos para cá. Posso destacar também o Aqua, que eu gosto muito, é um selo com inspiração francesa, né? Também veio aqui para o Brasil mais ou menos na época do LEED, foi um pouquinho depois, 2009, e hoje também já tem mais de 500 empreendimentos certificados. Temos também o BREEAM, que é um selo inglês. Eu gosto muito do BREEAM. O BREEAM é, vamos dizer assim, o pioneiro, né, nas certificações ambientais. Inclusive, vários selos ambientais se inspiraram no BREEAM, só que aqui no Brasil ele não é muito conhecido, mas ele é o selo que mais certifica no mundo, né? E tem vários outros, tem um que eu gosto muito também, o DGNB, que é alemão, tem vários outros que ainda estão chegando aqui no Brasil, porque o mercado brasileiro é um mercado muito interessante, é um mercado em crescimento, né? Agora, o que eu gostaria de destacar, né, aproveitando, é o selo azul, né? Selo Casa Azul da Caixa Econômica, né? Também não é um selo muito conhecido, mas é um selo legitimamente nacional e que até foi criado em 2010, passou por uma reforma agora e tem uma tendência aí a crescer, é mais para o segmento habitacional e mais conhecido pelas construtoras que pegam recursos na Caixa Econômica Federal. Mas é um selo bem bacaninha também, porque ele é bem abrangente, né? Tem várias classificações, bronze, prata, ouro, né? E também tem uma tendência aí para crescer. Espero que eu tenha respondido, Monique. Muito bom. Mirtes, eu estou com várias perguntas aqui, mas eu tenho umas que já tinham vindo para mim, então eu vou dar continuidade a essas perguntas e vou intercalando as demais que eu já recebi. Pode ser? Tudo tá? bem. Em termos práticos, o que seria necessário para um edifício para que ele possa receber um bom nível de certificação? Assim, porque cada certificado, né, tem os seus próprios critérios para pontuação. Mas certamente, para se conseguir assim, um bom nível, né, de certificação, vamos dizer aí um LEED ouro, que seria de 60 a 80 pontos. Né? Tem o LEED tem várias categorias e tem também bronze, prata, ouro, tem o Platinum, né?
assim, para conseguir um ouro, por exemplo, certamente eu diria assim, primeira coisa, a questão de materiais especificados no projeto, né? Se esses materiais que vão ser utilizados ali naquela obra, se a fabricação deles está a menos de 500 quilômetros, né, do terreno, ali onde vai ser a obra. Né? Por exemplo, hoje não se concebe mais eu fazer um projeto aí em Campinas e especificar uma madeira de Belém. Né? Não precisa nem certificação para falar isso, tá? Mas, certamente, se você consegue materiais locais, né, regionais, nesse raio de 500 quilômetros, com certeza vai ganhar pontos aí para uma boa certificação. Além disso, também a questão de uma boa destinação do entulho da obra. Né? Na verdade, não é nem para gerar entulho a obra, é para gerar o mínimo de entulho. E que esse mínimo de entulho tenha uma destinação correta, uma correta separação por tipo de resíduo e tal, né? Agora, outra coisa também que está muito assim, comum no mercado, não precisa nem certificação para falar isso, está muito fácil encontrar, tintas e solventes com baixo teor tóxico, né? Ganha pontos também para uma boa certificação. Todas essas que eu falei, né? Nenhuma específica, estou falando assim de uma forma mais geral. Uma parte que eu gosto muito, que é a parte dos vidros, né? Especificar vidros de alta performance, vidros que deixam a luz natural entrar, mas bloqueiam a entrada de calor em climas quentes. Também são bem interessantes, ganham muitos pontos, dependendo da proporção de vidro na fachada. Pode ser que fique um pouco caro, né? Porque são vidros assim especiais, mas poderia pensar também em alguma coisa de películas, né, de pontuação nas certificações. E fora a parte de sistemas, né? Lâmpadas eficientes, lâmpadas LEDs, luminárias eficientes. No PBE Edifica, por exemplo, não diria nem que seja para ganhar ponto, para você poder receber uma boa, né, um bom nível, é um pré-requisito, você ter, por exemplo, uma separação, e isso é uma medida super fácil. Você que é engenheiro eletricista, é assim, você ter um circuito elétrico separado para as luminárias, né, para a fileira de luminárias que fica próxima à janela. Porque quando você tem esse circuito separado, você tem a possibilidade de deixar só aquela fileira de luminárias desligadas enquanto entra a luz natural. Né? Então, é um pré-requisito do PBE Edifica. Né? Sem isso, você não consegue o nível A, por exemplo. Né? E fora outras medidas, assim, algumas mais fáceis, outras mais difíceis, mas, enfim, a parte de climatização, né? Muito vista, porque no escritório, por exemplo, a climatização ela é responsável por cerca de 70% do consumo de energia, então é uma parte assim que é vista bem de perto, com muito cuidado, e com certeza um investimento num bom sistema de climatização vai gerar uma boa pontuação, sim, para ganhar uma certificação de alto nível. Legal, Mirtes. Eu não sei se você se esqueceu, mas a energia solar, onde ela se encaixa nesse contexto voltada para edifícios? A energia solar realmente vai ganhar também uma boa pontuação, se o edifício tiver, né? E está muito difundido, né? Agora, sim, eu digo que a energia solar, a colocação dos painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica, né, para consumo próprio, ela é a cereja do bolo. Porque, na verdade, assim, tem que fazer primeiro a eficiência energética, porque senão as placas vão acabar alimentando o desperdício. Né? Então, o que é interessante é você fazer primeiro
todas essas medidas, assim, né, que eu já falei algumas aqui, e só depois de mencionar a quantidade de placas solares necessárias, porque, assim, a gente está falando de um edifício sustentável, e ele tem que ser sustentável como um todo, desde a concepção do projeto até o final da vida útil dele. Com As certeza. placas solares, elas ainda não têm assim uma boa destinação, né? Agora na Alemanha, assim, de um ano para cá, é que eles estão começando a reciclar as placas fotovoltaicas, né? É uma coisa assim que ainda não está difundida. Baixou muito o custo, né, para a instalação desses sistemas, mas ainda não foi visto, depois, daqui a 20 anos, o que vão se fazer com essas placas, né? Pode ser que vire um lixo eletrônico, a gente tem que pensar nisso também, né? Se a gente está falando de um prédio eficiente, de um prédio sustentável, tem que ver também essa parte. Essa preocupação tem que ter, né, Mirtes? Isso. Eu estou com várias perguntas. Eu vou te passar uma que eu acho que é bem tranquila de responder. É a da Silvia Duarte. Eu acho que é. Eu estou aqui com meus assessores também me ajudando. Nos edifícios públicos, a etiquetagem é compulsória? Olha, assim, a etiquetagem PB Edifica, ela é voluntária, mas foi até bom ela falar, porque ela é obrigatória somente para, né, que seria o compulsório, somente para edifícios públicos federais, por enquanto, né? Mas para o resto todo dos outros edifícios públicos, estaduais, municipais, aí vai depender também de cada prefeitura, de cada estado, colocar essa obrigatoriedade. Hoje, ela só é obrigatória compulsória, né, para edifícios públicos federais, tanto em projeto, né, para novos edifícios públicos, já tem que nascer eficiente, quanto também no caso de um edifício já existente que vai passar por uma grande reforma. Aí, nessa reforma, tem que colocar os sistemas eficientes e também alguma coisa de arquitetura para ajudar, porque também tem que ser um bom nível, não pode ser etiquetado em qualquer nível, não. Tem que ser um bom nível. Então, por exemplo, um edifício existente, eu até vi que alguém falou alguma coisa de edifício existente aí no chat. É possível, sim, etiquetar, mas, às vezes, assim, precisa de um sombreamento para melhorar ali para reduzir a entrada de calor, para que se consuma menos energia no ar-condicionado. Então, pode-se avaliar também esse tipo de reforma, entendeu? Colocar brises e etc. Respondi? Legal. Eu acho que sim, né? Olha, as perguntas estão assim, bem parecidas. O professor Júnior Cardoso, ele perguntou: edifícios antigos podem ser certificados? Eu acho que já saiu um pouco mais daquela pergunta que você já respondeu, mas se tiver que complementar alguma coisa... Eu, inclusive, sou fã de carteirinha de edifícios históricos, né? Então, também é possível, inclusive os edifícios históricos, eles já têm, normalmente, né, um projeto arquitetônico que ajuda, com pé direito alto, que ajuda na ventilação, na climatização, né, para economizar energia nessa parte. Só a questão, quando ele fala edifícios antigos, vamos pegar um edifício histórico, aí tem toda a questão também do patrimônio histórico, que tem que ver algumas interferências não são possíveis. Né? Mas é possível etiquetar, sim. Legal. Mirtes, eu tenho uma outra pergunta, que eu estou passando até na frente de outras, mas de uma pessoa que foi muito importante na minha vida, e foi ela que me trouxe para essa área da eficiência energética, que é o Maurício Henriques. E a pergunta... Ele está aí na live? Que bom! Pois é. E a pergunta de Maurício é o seguinte: entendo que a etiqueta seja voluntária, mas existem alguns mecanismos de financiamento para as construtoras
ou prefeituras que exijam algo, mas existem alguns mecanismos de financiamento para construtoras ou prefeituras que exijam algo? Tem algumas prefeituras que estão estudando o IPTU verde, né? Para ajudar, e não um financiamento para colocar a etiqueta, mas seria assim, quem tiver a etiqueta ou alguma desses selos verdes que eu falei, né? Conseguiria um abatimento no IPTU, por exemplo. Mas isso é uma coisa que ainda está começando. Aqui no Rio, nós temos, inclusive, um projeto que é o Quali Verde, pela Prefeitura do Rio, que prevê, né, esse abatimento no IPTU, mas isso é uma coisa que ainda está sendo vista, como que vai fazer isso. Agora, também poderia ser, em vez de um abatimento no IPTU, poderia ter, por exemplo, uma avaliação mais rápida dos projetos para legalização na prefeitura, quem for projeto certificado, né, em vez de ser a coisa financeira, ter outras vantagens para quem tiver o certificado no edifício. Agora, eu falei do selo Casa Azul, né? O selo Casa Azul, né, saindo um pouco da etiqueta, ele tem essa proposta de conceder para aquelas construtoras que pegam financiamentos com a Caixa Econômica. Então, já é aí um mecanismo de financiamento, né? Agora, é uma coisa assim, que está ainda começando, né? Ainda estão sendo vistas assim quais as possibilidades. Aqui no Brasil, nós temos mais de 5.000 prefeituras. Então, eu sei que Belo Horizonte também está com alguma iniciativa nesse sentido, né? Mas pode ser que tenham por aí também, mas estejam nascendo, como são muitas prefeituras, teria que fazer uma pesquisa para ver. Mas Rio, Minas, no Sul também já tem alguma coisa, tá? Mirth, tem uma outra Obrigada pergunta. pela pergunta, Maurício. Obrigada, Maurício. Tem outra pergunta que eu acho que você já respondeu, é do Luiz Felipe. Existe benefícios fiscais para prédios que possuam a etiqueta PB? Então, isso que a gente estava falando aqui, nessa mesma linha do Maurício, né? Essa pergunta. Tá. É uma coisa que está sendo estudada. E eu acho que é uma questão de tempo, tá? Para ser implementado. Porque esse mercado está crescendo bastante. Legal. Eu vou intercalando as perguntas com as que eu tenho também para te fazer. Pode ser assim? Claro. Mirth, esse cenário aí da pandemia, né? Durante a pandemia, a gente viu que foi noticiado, né, que muitas pessoas foram infectadas dentro de ambientes fechados. Motivo pelo qual hoje, né, se pede que os ambientes sejam ventilados, né? A empresa mesmo onde eu trabalho, você prefere os ambientes, mesmo as pessoas trabalhando em casa, né, estão sempre mantendo os ambientes ventilados, né? A pergunta que eu tenho para você, nesse cenário que nós estamos vivendo, essas certificações podem contribuir para reduzir a contaminação do Covid? Cláudia, com certeza, tá? As certificações, elas ajudam sim, porque essas certificações, elas atestam assim uma alta qualidade construtiva daquele edifício, né? E assim, a certificação ela tem vários objetivos, né? Tem o objetivo de comprovar ali a eficiência energética, comprovar a redução de água, enfim. Sendo que eu diria que o objetivo fim da certificação é mais do que isso, é comprovar que está atendendo às necessidades humanas, tá atendendo o conforto daqueles ocupantes do prédio, conforto térmico, conforto acústico, conforto visual, né, o bem-estar daqueles ocupantes do prédio. Seria o objetivo principal das certificações. Então,
certamente, assim, um ambiente que não é bem projetado pode dificultar ali o desenvolvimento das atividades, né? Pode causar dor de cabeça, um ambiente muito quente, né? Pode causar estresse. E as edificações sustentáveis, as certificadas, né? Porque tem muita edificação por aí que está vendendo ser verde e às vezes não é. Então, o certificado vem até para garantir isso, né? Certamente, essa parte de ventilação, de climatização num prédio sustentável, ela é uma das partes mais visadas, né? Porque, assim, os requisitos das certificações, elas são pautados em normas técnicas. Só que elas vão além das normas técnicas, elas vão além do mínimo exigido nas normas técnicas. E certamente tem uma taxa de renovação de ar maior, tem uma filtragem dos equipamentos maior e que vão ajudar, sim, a combater todo tipo de doença. Até, assim, nós passamos 90% do nosso tempo dentro, né, de edifícios. Então, realmente, eles têm que ser bem projetados, né? Eles têm que pensar na nossa saúde. Eu tenho um professor, né, o professor Fábio Bittencourt, ele é arquiteto especialista nessa área de edificação hospitalar, que ele falou, né, que construir mais hospitais é para uma sociedade que não cuida das suas casas, né? Quer dizer, se temos prédios projetados cuidadosamente para receber as pessoas, né? Os prédios certificados garantem isso, certamente teremos pessoas mais satisfeitas, mais saudáveis, mais produtivas, né? Eu estou pegando aqui um dado que da Universidade de Harvard, né? Os prédios com certificação LEED, eles economizam R$ 60 por metro quadrado por ano, tá? Sendo que desse valor, 17% eles viram que é com saúde e produtividade, né? Porque viu-se que as pessoas que trabalham ou moram nos prédios certificados, nesse caso aqui do LEED, elas adoecem menos e elas faltam menos no trabalho, né? Gerando um grande benefício aí em termos de produtividade. E uma tendência que está surgindo são as certificações específicas, vendo a questão se o edifício é saudável. Tem edificação HBC, por exemplo, até tem uma colega já certificada nela, Health Building, né, Certificated, tem a certificação WELL, FitWell, enfim, estão chegando bastante aí, até por conta da pandemia, estão crescendo bastante, né, e vem outros aspectos, por exemplo, interferência de equipamentos eletrônicos, de celular, as ondas, né, de radiação de celular, é bem interessante, viu? Legal. Mirtes, já estão me dizendo aqui que o nosso tempo está curto, né? Tem mais algumas perguntas, e algumas delas já se inserem nas que eu vou te fazer, tá bom? Tá. As iniciativas para a adoção de medidas de eficiência, Mirtes, em edifícios, vem crescendo, né, e vem recebendo atenção especial de diversos países, na verdade, né, pela sua importância, né, em contribuir para a redução das emissões, né, que impactam no clima do planeta. A minha pergunta para você, Mirtes, é o seguinte: qual o seu sentimento quanto à tendência dessas certificações para edifícios no Brasil, e se você pode fazer um paralelo com algum outro país, tipo assim, até mais breve, né, na resposta, por conta do tempo. Eu posso trazer aqui, por exemplo, o exemplo de Portugal, né? Em Portugal, e na maioria dos países europeus,
só se compra ou aluga se o edifício tiver a certificação comprovando a sua eficiência, né? É um aspecto aqui no Brasil que ainda não tem, assim, porque lá é o seguinte, você vai numa imobiliária, no anúncio do imóvel que você quer comprar, tem a obrigatoriedade de ter essa informação, não só de eficiência energética, mas também de emissão de carbono. Isso é uma tendência para vir aqui para o Brasil, né? De ter também essa informação de uma forma mais agressiva para a decisão do consumidor e também essa questão de baixa emissão de carbono. Inclusive, vendo que o Brasil é um país signatário do Acordo de Paris, né? Se comprometeu com metas para redução de emissão de carbono até 2030. Então, eu vejo isso assim como uma tendência bem forte e que as certificações podem auxiliar, tá? Tem outras também, mas acho que o nosso tempo está acabando. A parte de materiais, por exemplo, tem muito para crescer. Ó, eu tenho uma pergunta aqui, aliás, eu tenho várias, os meus assessores estão sempre chegando com perguntas. Tá. Mas, Mistos, assim, dentro da pegada da nossa chamada do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, né, oportunidades na engenharia. Como é que você vê o nosso tema, né, sendo inserido nessa pegada do sindicato? O engenheiro, ele tem um perfil, né, que já é um perfil abrangente, né? Tem várias ênfases e áreas dentro da engenharia, né? E, assim, como eu falei no início, são várias áreas que são abrangidas por essas certificações ambientais. Então, certamente, o engenheiro ele é importantíssimo nesse processo. Acaba que o arquiteto, por trabalhar na parte do design, né, tem uma visão geral, mas toda a parte... Vamos encarar assim, como um prédio é um produto, né? Na fabricação desse produto, desde a escolha dos materiais, até mesmo na gestão desse processo da fabricação desse produto, tem engenheiro de produção, tem a parte de obras do engenheiro civil, tem a parte dos sistemas, né? Engenheiro eletricista, a parte da engenharia mecânica também, que eu sou até a prova viva da multidisciplinaridade né? Que a eficiência energética proporciona, e essas certificações também, né? Eu sou arquiteta fazendo doutorado em engenharia mecânica, e lá no meu doutorado também tem várias outras engenharias que também conversam. Então, eu vejo como um mercado bastante promissor para a engenharia, no sentido de auxiliar na linha de produção desse produto. Engenheiros ambientais também, né? Até só rapidinho assim, um detalhe, é que nessa área de sustentabilidade, acho que é importante falar, né? Porque devem, não sei, ter recém-formados aqui, ou mesmo profissionais que já atuam no mercado, que queiram ingressar nessa área da sustentabilidade, a taxa de empregabilidade na sustentabilidade para o engenheiro, ela fica 3% acima de outras áreas, né? Então, se vê realmente que é uma área que está crescendo e que vai precisar bastante desse profissional que é o engenheiro, né? Além dos outros profissionais também da área de construção e arquitetos também, né? Eu digo que é só o começo, né? A gente só está começando nessa área, né? O começo de uma grande transformação de mercado para essa parte de edificações sustentáveis, e certamente assim temos muito trabalho à frente, precisamos de muitos profissionais, e o engenheiro ele é importantíssimo nesse processo, é uma grande oportunidade, até mesmo para quem quer empreender nessa área, né? Olha, Mirtes,
essa resposta tua já responde também a pergunta do SV Pinheiro. Qual a profissão está mais adequada para fazer a avaliação energética de um edifício? Você mesmo já responde essa pergunta, né? Tá bom? Então, SV Pinheiro, está respondida. Deixa eu ver aqui. A gente está com pouquíssimo tempo. Quanto tempo nós temos ainda? 5 minutos. Não é muito tempo e eu tenho muitas perguntas. Ainda eu tenho mais perguntas. Eu tenho do Hugo Malheiros também. Não sei se... o Hugo, ele pergunta o seguinte: um projeto verde destinado a condomínio poderá valorizar os imóveis que fazem parte do mesmo? De uma certa forma, você já respondeu, mas se você tiver alguma coisa para acrescentar para o Hugo... Não, isso é importantíssimo falar, tá? Porque, no fundo, assim, a certificação, a etiqueta, ela vem justamente para auxiliar o consumidor nessa questão, né? Então, assim, certamente, prédios que não seguirem essa metodologia, né, da certificação, e eu digo assim, Cláudia, a metodologia está aí, né? O PBE Edifica, por exemplo, é uma metodologia que é pública, está disponível, porque tem outras certificações que o profissional ele tem que fazer uma prova, se associar à certificadora, né? E aí é um outro mercado, mas, enfim, a metodologia está aí para ser usada, para construirmos prédios mais eficientes, mais saudáveis e ambientalmente corretos, independente de ser certificados ou não. E as imobiliárias construtoras que não entrarem nesse mercado, certamente vão ter os seus imóveis com dificuldade para vender ou para alugar, porque o consumidor está mais alerta para essa questão, entendeu? Então, isso é importantíssimo de falar. Muito legal. Bom, eu peço desculpas, porque eu tenho outras perguntas aqui que eu não consegui responder, não vou conseguir te passar pelo tempo, mas depois a Mirtes vai deixar o contato dela para vocês, né? E o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo vai divulgar, né, também o contato da Mirtes, né? Vai fazer um boletim informativo, tá, Mirtes, para divulgar. Tá. E eu gostaria muito agora, nesse instante, agradecer a oportunidade que o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo está dando de nós trazermos um tema assim tão maravilhoso, tão apaixonante e tão amplo ainda de ser trabalhado, né? E quero muito agradecer você, Mirtes, né, Eu que por agradeço. estar aqui conosco mais uma vez, e quero agradecer a presença de todos que estão aqui conosco, fazendo esse bate-papo muito mais gostoso, muito mais proveitoso. E, mais uma vez, eu peço desculpas por não conseguir passar todas as perguntas para a Mirtes, tá? Mas aí vocês façam contato e ela vai responder, tá bom? Eu deixei até aqui, enquanto você estava falando, eu escrevi meu e-mail, né? Quem quiser depois mandar as perguntas diretamente, se eu souber responder, eu respondo. Eu vi que tem algumas perguntas aqui com relação à questão de custo. Um edifício sustentável, ele não é muito mais caro que um edifício sem certificação, né? Eu vi aqui uma pergunta relacionada a isso. Na verdade, depende muito assim como que nasce esse prédio, né? Existem soluções que não é mais caro você fazer um circuito elétrico separado. Por exemplo, esse que eu falei do PBE Edifica, da fileira de luminárias, você não vai ficar mais caro por causa disso. Hoje no máximo 8%, no máximo, tá? Acho que até reduziu esse valor, porque à medida que o mercado vai crescendo, vai barateando, né? E então é isso. Eu agradeço imensamente o convite, parabenizo novamente o CESP por essa iniciativa, por essa
essas diversas lives que eles têm, né, que vocês têm promovidos. Eu tenho assistido algumas muito interessantes, né? Toda a parte tecnológica, da parte de sistema de modelagem, de simulação, que é uma parte também que a gente falou de tendências, né? Uma parte também que está crescendo muito, sempre antenado aí nos temas com o mercado. Bem bacana, Legal. viu? Parabéns.